Meu irmão querido, estamos na quaresma e a cada dia somos interpelados a fazermos uma reflexão a partir não só das linhas mestras que a quaresma se nos apresenta, que já ficam claras na quarta-feira de cinzas, né? Que é a penitência, a caridade e a oração, mas também na nossa reflexão diária, na nossa experiência diária. Se as linhas mestras quaresmais, se os textos bíblicos que se nos são liturgicamente apresentados para escutarmos, para refletirmos, se eles não forem colocados dentro da nossa realidade ímpar, singular, pessoal de cada um de nós, com toda certeza esses textos, eles e as linhas mestras da quaresma, no mínimo, estão sendo faladas para uma galinha, para um peru, para um boi, para um cavalo, né? Que eles não têm a capacidade reflexiva. Eles não precisam melhorar a vida deles. É a gente que cuida, a gente coloca lá para a hora que vão dormir, para agasalhar, abre de manhã, joga o milho, cuida deles, aquela coisa toda, né? Já nós não. Eu sei o que vou comer. Eu vou fazer frito, assado, cozido, grelhado. De que jeito? Eu sei que eu tenho de ir à escola, à faculdade, ao trabalho. Eu tenho uma carga horária de tantas horas. E por aí vai. Então, as linhas mestras quaresmais e os textos bíblicos que são aplicados para cada um desses dias, eles só têm razão de ser se eles forem aplicados no nosso cotidiano, se o nosso intelecto curvar-se diante desses textos. E a partir da nossa realidade, a partir do nosso cotidiano, fizermos um confronto. A partir daquilo que vivemos, a partir do meio ambiente no qual estamos inseridos. Encontramos no livro de Esther, logo ali no início, um decreto de extermínio. O meu canal não tem muitos seguidores mesmo, não tem muita audiência, não tem problema. Um decreto de morte. Todos os judeus estavam com data marcada para morrer. O que é a morte, queridos? Acaso a morte não é uma realidade que acompanha o ser humano? Inclusive a primeira obra literária que nós temos, que fala do rei Gilgamesh, ou Gilgamesh, era um rei que não queria morrer. E quando nós encontramos Deus dizendo para o ser humano, tu podes comer de tudo, menos daquela árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso fica mais que claro que a morte não estava no script do ser humano. A morte vai entrar como uma punição pela desobediência do ser humano. Embora ela não estivesse no script do ser humano, todavia o ser humano, através do seu intelecto, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele morrerá. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, alguns milhares de anos atrás, as possibilidades de morte, elas eram quase que definidas. Hoje não, de lá para cá, sobretudo com essa nossa tecnologia que temos. Hiroshima, por exemplo, exemplifica com muita clareza. Isso não havia em tempos remotos, em tempos ancestrais.
A não ser que por um engano, por um acidente, o ser humano estava desenvolvendo o seu intelecto para descobrirmos os fármacos que hoje temos. Eita, quantas pessoas! Quantas pessoas não pagaram isso com a própria vida? Hoje não. Pensadamente, deliberadamente, o ser humano, ele consegue exterminar. Inclusive, nós temos materiais suficientes e o ser humano tem capacidade suficiente de produzir uma bomba que as de Hiroshima não são nada, desaparecem. Ele tem capacidade de destruir essa terra em fração de segundos. O povo judeu estava sentenciado à morte. A morte é uma realidade. Mais cedo ou mais tarde acontecerá, e o ser humano, ele precisa acostumar-se, o estoicismo vai dizer isto, que nada podemos fazer contra aquilo que está estabelecido. Uma vez que há coisas que podemos e há coisas que não podemos, há coisas que controlamos e há coisas que estão fora do nosso controle, a morte é uma delas. Os gregos vão chamar isso que é uma híbris. Eu querer lutar contra uma realidade que está estabelecida, que está imposta. Algo que está claro na realidade. Quando a gente vê o povo Mardoqueu indo à rainha Ester, que por sua vez foi o rei Assuero. Mas por que tudo isso? Se de um jeito ou do outro, mais cedo ou mais tarde morreremos. Não obstante, saibamos que isso se nos acontecerá. Todavia, não está também no script da história, da natureza, do cosmos, do infinito, de Deus, o extermínio do ser humano. Essa morte precoce, essa destruição de inocentes. Deus quer que todos os seres humanos tenham uma vida, e a partir da ótica de Jesus Cristo, não é simplesmente uma vida. É uma vida em abundância, em todos os sentidos. E hoje, nesta quaresma, somos interpelados não a mudar a realidade da nossa finitude, não em mudar essa realidade que se nos acontecerá. Isso é um fato, isso está estabelecido. Mas, antes que isso aconteça, inclusive antes que a minha morte aconteça, que chegue, eu não estou querendo que muitas outras pessoas morram antes de mim, eu não estou promovendo mortes. Não estou vivendo uma cultura Big Brother, uma cultura de extermínio, de eliminação. E não necessariamente eu preciso eliminar no sentido radical da palavra. Uma vez que para eliminar pessoas do nosso convívio, da nossa existência, do nosso círculo, não precisa bem que a gente vá lá e tchu. Não. Mas é um caso a pensar. É um caso a pensar. Antes que chegue o dia da minha morte, estou vivendo uma vida abundante, agora já a partir da ótica de Jesus Cristo, a vida abundante.
que Cristo quer que eu viva, ela não contempla o extermínio dos mais fracos, dos menos favorecidos. Destrói logo, acaba logo, é um problema a menos. A vida em abundância que Jesus quer que vivamos, ela não contempla que apaguemos o pavio que ainda fumega. Reflitamos, queridos. Reflitamos. Porque todos nós queremos viver, embora saibamos que a mortalidade, que a finitude, ela faz parte de nós. E uma hora ela se concretizará, para mim e para você. Só que, não poucas vezes, não queremos aceitar que isso aconteça espontaneamente. Eu quero uma vida em abundância, uma vida plena. Enquanto eu puder viver aqui, eu quero viver. Todavia, nos meus projetos, nos meus sonhos, nos meus ideais, não me importa. Eu não estou considerando quantas pessoas eu terei de eliminar para que os meus sonhos, os meus projetos se concretizem, se realizem. Eita, Quaresma, que negocinho chato, né? Pois é. Pois é. E é que eu não sei falar como deveria falar. Porque quem domina o tema, o assunto, isto aqui que estou falando, é conversa aí para uma semana, para um mês, para um ano. Porque é muito profundo, queridos. Quaresma é uma tomada de consciência, uma chamada para nós nos despirmos dos nossos egoísmos, da nossa falta de amor pela vida, ou seja, Deus, se é que a gente diz que crê em Deus. Porque quando eu quero exterminar o outro a qualquer custo, eu estou indo contra Deus. E isso é tão contraditório, isso é tão antagônico, né? Eu que ando com Bíblia na mão, eu que falo de Bíblia, eu que digo que estou salvo, que sou cheio de Nossa Senhora, eu sou repleto do Espírito Santo. Todos os dias eu faço as minhas devoções aos santos e santas que a igreja se me propõe. Mas em contraproposta, pouco eu me importo, pouco caso eu faço do outro. Eu sei que sou mortal, sei que sou finito. Mas eu quero morrer com 150, com 200, com 300 anos. E bem, lúcido. Já o outro, ele precisa ser exterminado. Inclusive ainda no ventre materno. Ainda na infância, na adolescência, na juventude, ele não precisa sequer experimentar, usufruir dessa vida maravilhosa que está aí para todos. Desde que nascemos, nós estamos em uma odisseia, estamos em um caminho de volta para casa. Como Ulisses, você lembra da odisseia? Ele voltando para sua casa, depois de 10 anos em uma luta, em uma batalha, ele quer voltar para sua casa. Mas não foi fácil. Inclusive os nossos egoísmos não nos querem permitir que voltemos para a nossa verdadeira casa. Quantos obstáculos que aparecem ao longo da nossa estrada. Quantos obstáculos que aparecem ao longo da nossa estrada, quantas coisas, como a deusa Calípso, que ofereceu para Ulisses. O quê? A imortalidade e a juventude. E quem disser que este mundo, que esta realidade não é boa, eu veementemente, com todas as minhas forças, vou contra, porque tem coisa melhor do que a gente acordar, a gente dormir bem, ao lado de pessoas que a gente quer estar, acordar e ver pessoas que nós queremos ver,
Pessoas que, se saírem de perto de nós, vão abrir a nossa alma. Você comer aquilo, sobretudo se você tem condições. Realizar sonhos. E isto aqui é muito bom, mas não obstante, queridos irmãos, há uma deusa Calípsis que está dizendo para nós: eu prometo-te a juventude, eu prometo-te a imortalidade. Você lembra quando alguém disse isso para Jesus? Isso aqui tudo é meu. Toda essa glória, toda essa grandeza é minha, e isso eu te darei se prostrado me adorares. E quantas vezes nós estamos sucumbindo diante das deusas Calípsis que nos prometem que a gente fica, coisas que a gente fica balançando. Por que não? Mas Ulisses disse: se eu aceitar isto, eu estarei cometendo a maior de todas as blasfêmias que os gregos conheciam, é eu querer ser mais daquilo que eu sou. Ele tinha consciência que ele era humano e ele só poderia ser feliz se ele vivesse plenamente a vida de ser humano. Quaresma está nos convocando para isso. Estamos querendo construir a nossa casa definitiva aqui e nada mais estamos enxergando. Só que essa nossa casa definitiva que estamos construindo aqui é como que uma casa teocêntrica, a casa de um Deus, de um alguém que não vai sucumbir, de um alguém que venha o que vier, aconteça o que acontecer, a minha casa sempre vai estar aqui, de pé, erguida, e eu também, mas essa não é a realidade. Amanhã nós nos iremos. Você se vai e eu também. E possivelmente na sua frente. E por isso hoje somos chamados. Por isso nesta quaresma somos chamados a refletir o que estamos fazendo com a nossa vida enquanto a nossa morte não chega. Eu também não estou decretando esses decretos e parece que é até pior, porque quando a pessoa morre mesmo é uma coisa. E quando a pessoa, ela tem que enfrentar uma morte viva, de alguém que recusa-se a querer que ela viva, para mim está morto, para mim está morta, acabou. Isso é triste. Por sinal, falando dessa finitude que todos nós enfrentamos, né? Hoje, meu filho Jonatas está completando 1 ano e 9 meses que ele entrou na eternidade. Foi viver a vida plena, segundo a nossa mentalidade cristã. Ah, missionário, não é nada disso. Tudo bem que não seja, eu prefiro crer naquilo que eu creio. E todos nós, embora sabendo da nossa finitude, nós não queremos aceitá-la. Por esse motivo, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada data de aniversário, é impossível que a gente não pense de maneira mais profunda, como a quaresma, que é uma maneira que a igreja se nos diz de pensarmos mais profundamente numa vida quaresmal, numa vida de penitência, de oração, de caridade. Então, sempre que essas datas chegam, a gente pensa mais profundamente, a gente não quer aceitar esse fato que está estabelecido para todos nós. A ele, ao meu filho, que eu creio estar me vendo, estar me olhando, não sei como, não sei a partir de que parâmetro, de que circunstância, de que ótica espiritual. Aliás, eu gosto de dizer que o Jonatas só vai morrer quando eu não mais vestir uma camisa dele, uma calça, um sapato, uma bermuda, uma roupa que ele usava. Quando eu não mais quiser olhar para a sua fotografia. Quando eu não mais quiser parar num local onde nós passamos e estivemos
e ficamos juntos por alguns instantes? Quando eu o ignorar, literalmente, nessa hora, ele morreu para mim. Mas é exatamente isso que eu não quero. Eu recuso a matá-lo. Eu quero que ele continue vivo em todos os instantes, em todos os momentos da minha vida. Obrigado, meu filho, porque tu me fizeste uma pessoa muito feliz. Obrigado, meu filho, porque tu morreu com Nossa Senhora, com a mãe da vida. Obrigado, porque tu não negastes essa fé em Maria Santíssima, a mãe da misericórdia. Inclusive, a tua morte foi no meio das Ave-Marias, dos terços, do rosário. E não tinha ninguém melhor para fazer isso contigo do que a sua mãe, que vive uma trajetória de católica curta, pequena, mas a gente se curva diante dessa experiência. A mãe do céu te recebeu dos braços da tua mãe da terra, que com serenidade te entregou nos braços da Rainha de Misericórdia. Um abraço a todos vocês, um abraço a você, meu irmão Mael, que também, pior que eu, viu o seu filho se acabar nos teus braços, de uma forma tão trágica. O meu abraço a todos vocês, que de uma ou de outra forma estiveram inseridos no decreto do rei Assuero, que aconteceu na minha e na sua história, de forma prematura, de forma precoce. Mas não esqueçamos, esse não é o projeto de Deus, esse não foi o projeto da Rainha Esther, esse não é o projeto da Rainha de Misericórdia, Maria Santíssima. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.